Meus queridos, graça e paz a todos. Amados, vocês não têm noção o quanto é difícil a gente pregar a Bíblia. E eu digo, meus amados, pregar a Bíblia, mas é pregar a Bíblia mesmo. Literalmente. Vocês não sabem o quanto, quando a gente prega a verdade, o quanto a gente é atingido pelas pessoas. As pessoas nos odeiam. Eu já fui chamado de você com seu telhado de vidro, você se acha o grande arauto. Outros me chamam de intransigentes. Quando a gente está querendo ensinar, mostrar a verdade. E essa parcela que prega a Bíblia, como ela tem que ser pregada, ela é minoria. Ela é minoria. E as pessoas que se dizem cristãs, amar a Cristo, elas amam as denominações, elas amam teólogos, pastores, porque quando a gente prega a Bíblia, amados, às vezes pode parecer que eu estou querendo falar mal de denominações ou de teólogos ou de pastores. Não, claro que não. Eu falo dos maus teólogos, dos maus pastores, das más denominações que pregam heresias. Quando a gente fala, quando o apóstolo Paulo falou que aquele que se diz cristão, mas pratica as mesmas mais obras dos pagãos, que nós não devemos nem sentar à mesa para comer com essas pessoas. E eu já fui acusado de pegar a Bíblia literalmente, que eu não posso usar a Bíblia literalmente, que senão, se eu pegar esse versículo do apóstolo Paulo falou, eu não vou a igreja alguma. Porque se você diz, como por exemplo, quem crê que o segundo casamento é adultério, independente do que tenha acontecido, se você vai na igreja onde o pastor prega que o segundo casamento não é adultério, se você crê que é adultério, você não vai participar dessas mais obras, concordam? Estamos usando o que o apóstolo Paulo falou. Se aquele que se diz ser cristão, o pastor que prega a segunda aliança, ele se diz ser cristão, mas ele pratica as mesmas mais obras dos pagãos, o que os pagãos fazem? Os pagãos se divorciam, casam com outras pessoas. É isso que os pagãos fazem. E se a gente vai na igreja onde ele está pregando as mesmas coisas que os pagãos fazem, eles se dizem cristãos, nós não devemos nem participar dessa igreja. E a gente escuta da pessoa, se você for agir assim, você não vai à igreja alguma. Amados, a igreja somos nós. É por isso que esses templos de pedras feitos por mãos humanas pregam heresias. E eu não estou falando mal de ir à igreja. Congrega quem quer. Meus amados, vocês podem ir aonde vocês quiserem. Vocês podem ir até o centro de macumba. Isso é problema de vocês. Eu criei um canal para poder pregar a verdade. Se vocês estiverem incomodados, procure um outro que prega aquilo que vocês querem ouvir. Tanto é que meu canal não tem muitas pessoas, sabe por causa de quê? É porque eu prego a verdade. Eu prego algo sobre o casamento, eu já notei isso, que só quem tem poucos inscritos que nota isso. Quem tem muitos inscritos não tem como ter esse controle. Então, o que acontece? Eu prego sobre o casamento. Aí uma pessoa gostou. Aí vai lá e se inscreve. Bom, eu deduzo que seja isso, né? Aí daqui a pouco eu vou falar que não existe salário pastoral, que não existe o pastorado feminino, pastora feminina. Aí a pessoa não concorda com isso, ela vai lá e se desinscreve. Eu não quero agradar ninguém, meus amados. Eu quero pregar a verdade. Não me importa se vocês vão se inscrever ou deixar e vão se desinscrever, isso não significa nada. Porque eu já fiz um voto com o Senhor, que todo aquele, Senhor, mesmo que sejam poucos, mesmo que seja um, aquele que entrar para o canal, aquele que o Senhor trouxer para mim, esses que serão ministrados com a tua palavra, a verdade. Vocês estão entendendo? Eu tenho essa intimidade com o Senhor, converso com Ele assim. Eu não estou buscando, tanto é que eu não peço curtida, não peço nada disso. Para mim isso tudo é besteira. Se Deus quiser abençoar, Ele vai abençoar. Tem tantos canais aí que tem milhões e milhões de inscritos e não são canais de Deus. Tem canal até de culinária. Canal de falar besteira, receba! O cara tá milionário.
Eu estou atrás disso, meus amados. Não estou mesmo, eu estou atrás de pregar a palavra do Senhor. Olha só, no livro, eu estava estudando aqui o livro de Daniel, e no livro de Daniel está escrito assim, Daniel capítulo 3, versículo do 8 em diante. Presta atenção, mas presta atenção, meus amados. Dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. A partir do versículo 9. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não dão ouvidos. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Então aqui, meus amados, não adora os teus deuses, nem adora a imagem de ouro que mandaste erguer. É que eu falo, eu não estou aqui para adorar igrejas. Eu não estou aqui para adorar teólogos e pastores. Eu prego a palavra do Senhor. E para isso há um preço. É o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Continuando, versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Nabucodonosor falou para eles: se vocês não me obedecerem aos meus decretos, que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Quer dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram amarrados dentro da fornalha. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos o fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho de deuses. Então, meus amados, vocês podem ver que anteriormente está falando, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que mataram todos os soldados. E continuando, no versículo 26, vamos ler ele todo, versículo 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha
em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto a adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Vou parar por aqui. Então, amados, é que eu presto, eu abro mão de tanta coisa que eu poderia ter, como um canal repleto de pessoas que gostassem do meu canal, que eu estaria agradando a gregos e a troianos, a bárbaros, a citas, a judeus, a gentios, homens, mulheres, mas eu não estaria agradando ao Senhor, eu não estaria pregando a palavra do Senhor. Quando Jeremias foi pregar, Jeremias, o profeta de Deus, falou: Senhor, eu falo com esse povo, mas parece que entra pelo ouvido, sai pelo outro, que ninguém ouvia Jeremias. E Deus falou: continue a falar para esse povo, Jeremias. O apóstolo Paulo, quando foi pregar na sinagoga, se eu não me engano, lá em Roma, ele foi esculachado pelo pessoal da sinagoga e o apóstolo Paulo: não volta mais a essa cidade. E quando ele foi dormir, o Senhor Jesus falou com o apóstolo Paulo em sonhos: volte lá, Paulo, que ainda tem muitos dos meus. E o apóstolo Paulo ficou lá mais durante 2 anos. E muitos se converteram a Cristo. Tá? Então, meus amados, é isso que eu falo com vocês. A gente que prega a verdade, a gente está arriscado a acontecer o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, entrar na fornalha. A fornalha são as ofensas. As fornalhas estão chamando a gente de que está colocando jugo nas pessoas, que se a gente se acha, como se a gente... Eu já fui até agredido, como se eu me achasse o rei, como é que é? O grande arauto, que só eu falo a verdade. Não é isso, meus amados, eu falo que está na Bíblia. É só você, eu toco 2 versículos, só vocês irem lá na Bíblia e estudarem. Como é que eu posso ser um grande arauto, achar que eu estou com a verdade, se o meu casamento, a minha esposa não está mais comigo? Agora, seria muito... Poderia até caber isso para mim se eu estivesse com o meu casamento aqui, com a minha esposa ao meu lado, e eu pregando que a pessoa não pode se casar com outra pessoa, porque eu tenho minha esposa do meu lado, mas eu não tenho minha esposa do meu lado. Seria muito mais cômodo para mim, que eu estou divorciado, falar que não, Deus abençoa o segundo casamento. Por acaso eu sou um kamikaze? É isso que eu entendo das pessoas. As pessoas, elas estão cegas, meus amados. Elas não conseguem enxergar a verdade, porque essa verdade não é dada por elas, é dada por teólogos, por pastores, é dada por Deus. É o selo do Espírito Santo. Enquanto o Senhor não der esse selo a eles, eles não vão crer. O Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Essas pessoas não querem ter um bom ânimo, essas pessoas não querem carregar a sua cruz. Elas querem carregar a Bíblia debaixo do braço, colocar uma roupinha de marca e desfilar na igreja tirando onda de cristão. Olha só, no livro de Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 9, diz assim, isso como eu me cito várias vezes: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. O pecado. É o que eu falo. A violência e destruição. A destruição que é o segundo casamento, que é adultério. Mas sou ridicularizado. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. É o que eu sofro, censura, insulto o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É o que às vezes dá vontade de fazer. De não falar mais nada, deixar que eles se danem, entende? Quer entrar no poço, ainda joga uma âncora para afundar cada vez mais. Não estou nem aí. Às vezes dá vontade de fazer isso. Vou seguir meu Jesus Cristo na minha. Deixa essas pessoas se afundarem.
Aí tá assim, ó, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. O Espírito Santo não me deixa desistir. O Espírito Santo, o Hélito, é como se falasse comigo, meus amados. O Hélito, essas pessoas estão destacando porque a palavra, não a palavra que se proclama, que você não é nada, o Hélito. A palavra é de Deus, porque a palavra está tocando neles. É que nem um exemplo, meus amados, olha só. Se alguém chegasse para vocês e falasse assim, ó, se você não crê em Papai Noel, você não será salvo. Vocês vão rir e não vão se importar com isso. Isso é ridículo. Mas quando a gente fala que é adultério a segunda aliança, e essas pessoas agridem, é porque a palavra tocou nelas. Porque se fosse tão ridículo, eu não daria nem ouvido para isso. Não daria o trabalho de escrever querendo insultar. Isso é psicologia, é fácil entender isso. E outra coisa, terminando, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Olha o que o apóstolo Paulo falou. Ou será que procura a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Fica os irmãos na paz de Jesus.